Olá, boa noite. Abrindo aqui a nossa live após a reapresentação da cantata Experiência com Deus. Vamos ver quem estava acompanhando e quem tem mais alguns minutinhos aqui para conversarmos um pouco. Entrando aí antes das 8 horas, para dar tempo de chegarem. Aqueles que forem entrando, dá um joinha aí se a reapresentação da cantata Experiência com Deus foi uma bênção para a sua vida. Dê um joinha, dê um ok, para que tenhamos aqui um tempo juntos ainda, uma palavra de oração. Certamente vai ser um tempo precioso. Vamos lá. Foi uma bênção para você a reapresentação da cantata Experiência com Deus? Dê um joinha, diga amém. E certamente isso vai ser uma grande bênção aí. Amém, irmã Mércia. A equipe que trabalhou e tem trabalhado incansavelmente aí para proporcionar a cada um de nós esse tempo maravilhoso. Muito bem, a Débora chegando aí. Maravilha. Não quero ter aqui, ocupar um tempo longo aí, mas queremos ter aqui um tempo de oração, mais uma reflexão na palavra de Deus e parar para refletir um pouquinho sobre essa experiência nova. Hoje foi o dia da cantata Experiência com Deus e eu creio que todos aqui tiveram uma experiência nova e creio que uma experiência maravilhosa. Olha aí a Vanessa, que também nos abençoou, né? A irmã Vanessa, ela, mediante a um furto que aconteceu na residência dela, ela perdeu muito material aí de cantata, gravações, né? Antes mesmo de fazer parte oficialmente da equipe da mídia. Na verdade, não tínhamos nem equipe de mídia, né? A irmã já estava ali com o esposo, filmando, e ela perdeu o material, mas graças a Deus, Deus já sabia que iríamos passar por uma pandemia. Você imaginou isso? O Senhor já sabia que enfrentaríamos uma pandemia e preservou o material dessa cantata Experiência com Deus para que vocês pudessem acompanhar hoje. Tá vendo como nosso Deus é bondoso? E aí, meus irmãos, foi uma bênção rever novamente esta cantata, esse louvor ao nosso Pai Celestial. Eu estava aqui pensando, você que participou dessa cantata, não imaginava, não é? Seria impossível imaginar que numa época de uma pandemia, sem poder estar na igreja local, você faria parte desse papel importante na apresentação daquela cantata para hoje ser bênção na vida de tantos irmãos que estão dentro dos seus lares, aí devido a essa quarentena, e hoje vocês trouxeram esta bênção especial. Sabe o que isso significa? Significa aquilo que a palavra de Deus nos diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de maneira especial, Deus usou a sua vida, tá vendo? E assim como Deus tem usado a vida de alguns irmãos, de maneira muito especial, nesses dias que nós estamos enfrentando, né? A igreja ela não para, tem as suas atividades, os cultos online envolvem aí um trabalho especial, nós temos aí a tesouraria que precisa trabalhar, zeladoria, né? Então o trabalho não para, né? Então nesse tempo de pandemia, de quarentena, ore ao Senhor para que lhe dê sabedoria, para que você possa trabalhar para o Senhor, mesmo nessa circunstância. E olha, Deus ele vai dar aí os meios, os caminhos, porque de fato nada pode parar a obra do Senhor. E nós temos percebido, eu tenho percebido isso, é uma época que nós precisamos aí
trabalhar quadruplicadamente, vou dizer. Principalmente com essa questão da área social, né, da mídia, aliás, das redes sociais. A minha filha Sarinha tem me ajudado muito aí na questão aí dos vídeos, devocional, na edição, né? Tenho enfrentado algumas dificuldades ainda, a questão de internet, mas parece que já estamos chegando aí num ponto ideal, né? Mas eu louvo a Deus, porque mesmo numa circunstância como essa, Deus, ele usa as nossas vidas. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero aqui hoje, nessa live, antecedendo aí a Páscoa, mediante a cantata que foi aí apresentada no YouTube e também no Facebook, trazer uma palavra também, uma palavra direcionada à Páscoa. Estamos na véspera da Páscoa. E a Páscoa é uma data muito especial, é a celebração da ressurreição de Jesus. Já pensou se Cristo não houvesse ressuscitado? Estaríamos perdidos. Mas ele venceu a morte. O túmulo está vazio e nós só podemos dizer hoje o nosso obrigado, o nosso aleluia, mas também dizer o nosso maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós podemos ter esta plena certeza que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá outra vez. Eu quero ler 2 versículos que estão aí no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículos de números 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Nos diz aqui a palavra do Senhor: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. Eu creio que a frase que soa bem alto aos nossos ouvidos aqui é o versículo 7, a parte final, onde diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Falar da Páscoa é algo maravilhoso, é algo importante, é algo empolgante para aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu creio que aquele que nasceu de novo e compreende a realidade desta Páscoa, a realidade que Cristo já ressuscitou, que Cristo está vivo e que esse Jesus vai voltar para nos buscar, nós só podemos ter verdadeira alegria. Só podemos ter um verdadeiro ânimo para trabalhar e para servir ao Senhor. E eu espero que, de fato, nesses dias que antecedem a celebração da Páscoa, você encontre esta verdadeira alegria no Senhor. Verdadeira alegria para servi-lo. Verdadeira alegria para confiar que Ele pode mudar circunstâncias, criar meios para que você possa servir ao Senhor com verdadeira alegria. Eu conversava ontem com o Danilo, um jovem que tomou uma decisão pouco tempo antes aí dessa situação da pandemia, e batendo um papo com ele já querendo aí contribuir, dar a sua contribuição para a área social da igreja, empolgado e com o coração grato por uma porta de trabalho que o Senhor abriu para ele um pouquinho antes aí desta pandemia. E eu fiquei empolgado com ele também, de ver um jovem empolgado e grato. E na verdade isso é o que acontece no início de uma conversão, não é? Você se lembra do momento em que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Isso lhe trouxe alegria. Agora, o resultado dessa salvação, dessa nova vida, só foi possível porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nestes versículos aqui de 1 Coríntios, Paulo ele está dizendo para purificar do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E aqui o que Paulo quer dizer é que é importante que o salvo se aproxime mais desse Cristo ressurreto,
que é importante que o salvo se aparte do pecado e busque o Senhor para servi-lo com grande alegria. E eu volto a dizer, meus irmãos, que maravilha vermos a cantata, a igreja envolvida, o coral, as pessoas envolvidas na apresentação, as crianças, o povo enchendo a igreja, mas nós temos que servir ao Senhor em todo o tempo. Nós somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E ainda é um tempo de semear a palavra de Deus. É um tempo de permitirmos que o Senhor use a nossa vida de maneira poderosa, porque há um trabalho a ser feito. Estava por esses dias em um cemitério, um velório de uma garotinha de 5 anos, que nós estávamos orando. E fui lá para levar a palavra, fui lá a pedido daquela família, e uma família que realmente precisava ouvir a palavra de Deus, e como eu afirmava, somente Deus para dar esse verdadeiro conforto. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo já fez de você uma nova massa, amém? Não permita que o fermento velho do pecado, venha ocupar um espaço na sua vida, mas viva para ele. E falar da Páscoa, é importante nós irmos lá atrás, não é? No Antigo Testamento, na primeira Páscoa celebrada, aquele sentido tão especial para o povo de Israel até hoje. A primeira Páscoa foi celebrada pelos israelitas sobre a ordem do Senhor nosso Deus. O Senhor, através de Moisés, traz toda a orientação e todos os detalhes para a celebração dessa Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. O povo de Israel estava prestes a ser liberto da escravidão do Egito. E naquela noite tão especial, era necessário que eles colocassem em prática aquilo que o Senhor estava orientando em sua palavra lá em Êxodo 12. Eu não quero me ater a todos os detalhes, mas há 2 detalhes principais que realmente encaixa-se perfeitamente naquilo que nós lembramos toda vez que nós falamos do nosso Cristo ressurreto. A primeira ordem, a primeira orientação lá em Êxodo, capítulo 12, envolvia o cordeiro, ou cabrito macho sem defeito, que cada família deveria sacrificar. Esse cabrito, esse cordeiro macho sem defeito, foi guardado por 4 dias. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12. Eles tinham que fazer exatamente isto, se preparando para aquele momento, aonde o anjo destruidor passaria, e naquelas casas onde não houvesse o cordeiro e o sangue, os primogênitos iriam perder as suas vidas. Mas na primeira Páscoa, para o povo de Israel, para o israelita, era necessário ter em seus lares um cordeiro, macho, sem defeito. Agora veja como isso realmente se completa na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo de número 29, nós encontramos as palavras de João, olhando para Jesus que vinha para ele, e as palavras de João são: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, em primeiro lugar, João o identifica como o Cordeiro. Na primeira Páscoa, os israelitas deveriam ter um cordeiro, mas um cordeiro macho e sem defeito. E João pode dizer isto para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque esse realmente era o Cordeiro sem defeito, sem pecado algum, aquele que não conheceu o pecado, mas fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que plano perfeito e maravilhoso, esse Deus soberano, esse Deus que tem um controle de todas as coisas, esse Deus que eu acabei de afirmar, ele sabia de antemão. Quando os irmãos estavam apresentando essa cantata Experiência com Deus, ele já sabia que no dia de hoje, devido a essa circunstância de quarentena, muitos irmãos e outras pessoas poderiam acompanhar essa cantata. Esse é o Deus soberano que você serve, você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. É esse Deus que nós precisamos confiar para enfrentar as adversidades, as circunstâncias difíceis. Para nós, para mim, para você,
Essa quarentena foi e é uma surpresa, mas para o nosso Deus não é surpresa, amém? Para o nosso Deus, nada, absolutamente nada o surpreende. Ele não é pego de surpresa em circunstância alguma. E olha, graças a Deus, que o nosso Deus é soberano, que Ele tem uma visão ampla, Ele conhece o futuro, Ele conhece o amanhã, e devido a isto, Ele enviou, vindo à plenitude do tempo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram-se o que eu estava afirmando aqui? O cordeiro tinha que ser separado para cada família, um cordeiro sem defeito. E Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio para se oferecer voluntariamente. Esse cordeiro ele foi guardado por 4 dias. E Cristo também, nesses dias que antecederam a sua crucificação. E Cristo também, nós olhamos para o Evangelho de João e vemos o seu ministério com a durabilidade aí de 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, as 3 Páscoas relatadas, mas esta Páscoa onde houve um processo, vamos dizer, de correria para acelerar a crucificação de Jesus, porque a Páscoa estava por acontecer. E sabe algo também maravilhoso que nós identificamos aqui nessa relação? É que Cristo, ele ficou pendurado naquela cruz por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. É o momento onde ele entrega o Espírito a Deus Pai. Aonde ele diz na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E às 3 da tarde, porque isso era exatamente o que acontecia dentro da tradição judaica. Era nesta hora da tarde que os cordeiros pascais eram sacrificados, porque era o momento ideal para oferecer o sacrifício, para derramar o sangue. E Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido por nós, exatamente à tarde. Como diz Paulo, Cristo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira identificação, aqui, nesta primeira celebração da Páscoa dos israelitas, havia necessidade de um cordeiro. Mas por que a necessidade de um cordeiro macho, sem defeito? Porque Cristo também, ele não tinha defeito, não tem pecado, por isso que afirmamos biblicamente: o justo morreu pelo injusto. O justo morreu por mim, este homem justo. Mas a outra coisa importante, junto com o cordeiro, é o sangue. A ordem lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, está bem clara e enfática. A necessidade de que cada família estar dentro do seu lar, mas passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13, diz o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei, preste atenção na palavra, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A palavra-chave, passarei por vós. O Senhor passará por eles quando houver o sangue nos umbrais da porta. E Páscoa significa isso, vem da palavra que significa passar por cima. Naquela noite, onde havia o sangue do cordeiro nas portas, o anjo destruidor passou por cima, passou adiante, e não houve morte ali. Mas na casa onde não havia o sangue, houve a morte de todo o primogênito. E hoje, todo aquele que não tem, todo aquele que não confessou o seu pecado, crendo que o sangue de Jesus pode de fato purificar de todo o pecado, ele está preso a esses pecados. Ele está condenado a morrer em seus delitos e pecados, como diz Paulo aos Efésios. Estão mortos em seus pecados. E é por isso que você, que já tem essa confiança em Cristo, você que pode afirmar com alegria: Cristo, minha Páscoa já foi sacrificado por mim, você precisa falar urgentemente esta mensagem de esperança àqueles que estão perdidos sem Cristo. Mas aqui, olhando para a primeira Páscoa, nós vemos o grande livramento. Nos diz lá em Êxodo, capítulo 12, nos diz algo mais, lá no versículo
22. Êxodo 12, 22 diz: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ali, naquele lar, aonde tinha o sangue nos umbrais da porta, eles tinham o quê? Proteção. Eles estavam guardados. Um dos devocionais que eu compartilhei aí no Facebook falava sobre isso, estarmos guardados. Que coisa preciosa é para o salvo estar guardado em Deus, em Cristo Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa. Que coisa preciosa é termos essa certeza e segurança de salvação que somente Cristo pode dar. E nós somos seguros, sabe por quê? A salvação não depende de nós, depende do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus. Ele morreu em uma cruz para nos dar uma nova vida. Páscoa significa a ressurreição de Cristo, significa que ele venceu a morte. E é por isso que nós podemos ter a plena certeza da nossa salvação. Quando nós confiamos em Cristo, quando nós realmente aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, o oferecimento do seu sangue, o derramamento do seu sangue em nosso lugar, nós podemos ter esta certeza de tão grande salvação. Meu irmão, não fique sem esperança. Olhe para a palavra de Deus e olhe para as diversas e centenas passagens que apontam para a segurança em Cristo Jesus. Você confessou Jesus como seu Salvador, você está guardado. João 5:24 nos diz a respeito disso também, nos fala a respeito dessa salvação. O Senhor Jesus, esse Cordeiro de Deus, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas veja o que diz João 5:24, diz o seguinte, João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Jesus está dizendo, quem crê em Deus Pai que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. É isso que o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, nos proporciona, a segurança, a certeza de uma nova vida em Cristo Jesus. Como isso é precioso. Pare para pensar nessa situação. Aqueles homens, aquelas famílias dentro dos seus lares, os israelitas, e a ordem do Senhor era para que ficassem guardados, ninguém saia da sua porta. E eu posso dizer, através de Cristo Jesus nós estamos guardados. Não há como sair desta proteção, dessa segurança chamada salvação em Cristo Jesus. Mas eu devo dizer, há muitos cristãos que estão se afastando desse Senhor e Salvador. Há muitos cristãos que estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como diz Paulo, não extingais. Na verdade, aquela palavra no original significa não apagueis o Espírito Santo, no sentido de não abafar a atuação do Espírito Santo através da sua vida. É isso que significa aquelas palavras do apóstolo Paulo. Não apagueis, não extingais, não abafe a atuação do Espírito Santo na tua vida. Você foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro para que você produza vida. Meus irmãos, as almas estão carentes. E nesses dias estão mais carentes do que nunca. Há uma oportunidade infinda, grandiosa, de você testemunhar. Aproveite as ocasiões. Peça a Deus sabedoria. E eu devo dizer, a igreja não vai ser a mesma após essa quarentena, se Cristo não voltar durante esse período. Seremos uma igreja diferente. Muitos, eu creio, vão aprender a lidar com isto. Muito do que nós estamos fazendo e ainda aprendendo nesse momento vai ser muito útil lá na frente. Mas eu estava pensando comigo, para muitos vai ser um momento, sabe, de gratidão, de voltar, de estar junto, de servir. Mas eu devo dizer, para muitos parece que nada aconteceu. Para muitos vão dizer que é apenas mais um dia, porque o coração já está tão distante do Senhor, o coração já está tão morno, de acordo com a carta à igreja de Laodiceia em Apocalipse, estão tão longe de Deus. Mas eu devo dizer, aqueles que estão perto,
aqueles que estão próximos do Senhor, farão proezas, farão grandes coisas, e nós precisamos fazer isso. Mas, olhando para a Páscoa, lá, a primeira Páscoa celebrada, havia o Cordeiro, macho, sem defeito, que aponta para o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem defeito, sem pecado algum. E também havia a necessidade de guardá-lo por 4 dias. O Senhor, antes da crucificação, ficou guardado por 4 dias. 4 dias. Ali, prestes ali, do momento da quarta Páscoa, ele é crucificado. Ele é crucificado. Ele morre em nosso lugar. Mas também esse Cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue. Assim como o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais da porta, o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Nos diz a palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E se por um lado olhamos para a primeira Páscoa, era necessário eles estarem dentro dos seus lares, guardados, não sair naquele momento. Vimos que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Segurança de salvação. Agora, se você está longe do Senhor, volte para o caminho. Se você está abafando a atuação do Espírito Santo na sua vida, volte-se para Ele. Não entristeça mais o Espírito de Deus para que você seja usado de maneira poderosa pelo Senhor. Ou seja, o sangue derramado na cruz aponta para a realidade de que houve um julgamento. Ou seja, Cristo, o justo, morrendo pelo injusto. Isaías fala disso em Isaías 53:5. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fosse sarados. É pelo sacrifício do Cordeiro, é pelo sacrifício de Jesus que nós pudemos de fato obter a salvação. Mas que coisa preciosa, não é? Olhar hoje para a cruz e saber que a cruz está vazia. Olhar para o túmulo e saber que o túmulo está vazio. Saber aquelas palavras que ecoam por todos os anos e séculos, as palavras daquele anjo dizendo para Maria, dizendo: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Que coisa maravilhosa e preciosa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Cordeiro sacrificado por nós, ele está vivo, ele ressuscitou. E cabe a nós vivemos para a glória do Mestre. E eu quero voltar para essa passagem de 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, os 2 versículos que eu li aqui a princípio. É interessante olhar para esse capítulo e Paulo está tratando do pecado na igreja, da necessidade de correção, de disciplina. E as palavras dele chegam a esse ponto máximo, ao ápice, no versículo 7, quando ele diz: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Fermento, um símbolo do pecado. E o fermento proporciona o que? Um crescimento. E quando nós damos lugar ao pecado na nossa vida, ao pecado na igreja local, a tendência é sempre crescer. Então Paulo nos orienta a tratarmos do pecado com seriedade. E o tratar do pecado começa comigo, com a minha vida. Na verdade, quando eu me confronto, eu faço uma autoconfrontação e eu olho para a palavra de Deus e vejo coisas erradas na minha vida e eu estou disposto a chamar de pecado e me arrepender. E é assim que começa uma mudança, é assim que começa o crescimento na minha vida. O crescimento na vida cristã, ele é pautado por arrependimento. Muitos têm um ledo engano de achar que o crescimento é quando a pessoa está dizendo: eu só jejuo, eu só oro, eu só vou para a igreja, eu só leio a Bíblia. O crescimento na nossa vida vem nos momentos em que nós reconhecemos o nosso pecado. Porque a Bíblia diz que não há homem que faça sempre o bem e nunca peque. Agora, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós vamos ser transformados de glória em glória conforme a imagem do seu Filho, como nos diz o apóstolo Paulo. Lembre-se disso. Cada momento que você se depara com o fato de que você é pecador, e se você está arrependido, aí é um ponto glorioso. Porque se você está arrependido,
É o momento de confessar e seguir adiante. O problema é quando você percebe que é um pecado e você entrega os pontos. E você permanece no pecado. Nós precisamos confessar, abandonar e demonstrar que somos gratos ao Cordeiro que já ressuscitou por nós. E Paulo diz isso aqui. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o versículo 8 diz, por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Há muitas pessoas que já se deixaram enganar por tanto tempo, não confessando o pecado, não deixando de lado os pecados que tem cometido, não confessando ao Senhor, e ele se embaraçou. Ele está dentro de uma teia, de um emaranhado de pecado, sem conseguir sair dali. É necessário voltar para a cruz. É necessário colocar em prática essa realidade. Nós não podemos fazer uma festa, uma celebração com o fermento velho, sabe? Com os hábitos antigos. Há muitas pessoas que querem viver um cristianismo hoje, e eu digo um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo mais de acordo com os hábitos do contexto da sociedade que nós vivemos. É claro que existem coisas que nós precisamos avaliar, mas sempre Cristo tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Mas ele diz aqui, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Abandone a malícia, abandone o pecado, abandone a maldade que tem dominado o seu coração e viva para Cristo. Porque é o que Paulo diz aqui, temos que praticar a festa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, meus irmãos, é uma véspera da celebração da Páscoa. A celebração da realidade de que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro sem defeito, sem pecado, ofereceu por nós na cruz do Calvário. Derramou também o seu sangue, que cobre os nossos pecados. Sangue que é necessário nós recorrermos todas as vezes que nós pecamos. Porque a Bíblia nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Ele pode nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Levar mais a sério, amém? A palavra de Deus. Levar mais a sério aquilo que Cristo fez por nós. Páscoa, eu acredito que é um momento propício para abrirmos o nosso coração, em primeiro lugar, em gratidão a Jesus. Agradecer a Jesus, porque Ele morreu em nosso lugar. Agradecer a Jesus, porque Ele nos deu uma nova vida. Rogar ao Senhor que nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, que estão manifestando que há em suas vidas uma nova massa, não com o fermento da maldade e do pecado, mas sim apontando as nossas vidas para vidas que estão andando em sinceridade e em verdade. Então, nesta Páscoa, lembre-se disso. Lembre-se, ore, agradeça a Deus. Estamos aqui desde domingo. Na verdade, domingo é a comemoração do Domingo de Ramos, momento em que o Senhor se dirigiu a Betânia, foi à casa de Lázaro e logo em seguida ele sai às ruas, estão as crianças com as palmas nas mãos dizendo Hosana ao filho de Davi. E ali começa aquela semana fatídica, aquela semana de dor, mas uma semana que resultou na vitória de Cristo vencendo a morte. Então, meus irmãos, vivamos para o Senhor Jesus, amém? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A cantata reapresentada no canal de YouTube e reapresentada no Facebook, tem por título Experiência com Deus. E você, meu irmão, eu tenho a plena certeza, é meu irmão, porque você já teve a maior e mais bela experiência com Deus. Do momento em que você se tornou filho de Deus. Mas há muitos que estão perdidos. Então, permita que o Senhor molde a sua vida. Permita que o Senhor transforme você de glória em glória, conforme a imagem de Cristo, para alcançar outros.
E se você está aí ouvindo, ou vier ouvir e não tem esta certeza, saiba que a única coisa que pode te justificar do seu pecado, te dando uma nova vida, o único que pode perdoar é Cristo, esse Cordeiro Pascal. Então o receba como seu Senhor e Salvador. Convide a Ele para entrar no seu coração. Peça a Ele perdão pelas coisas erradas que você faz, pensa e fala. E o convide para ser Senhor e Salvador. E Ele lhe dará uma nova vida. E como Ele mesmo diz, é uma vida em abundância. É uma vida de plena comunhão com o Senhor. Amém? Então lembre-se disso. Páscoa não é chocolate, não é coelhinho, mas Páscoa, em primeiro lugar, é a mensagem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O primeiro que ressuscitou para não tornar mais a morrer, abrindo para nós a certeza de que, mesmo que os nossos olhos se fechem aqui, através da morte, se abrirão através desse Cristo ressurreto. Levemos esta palavra adiante, amém? Olhe para a sua vida, firme-se no Senhor e permita que Ele use a sua vida de maneira poderosa. Vamos orar? Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, gratos por esta salvação, através de Jesus, o perfeito Filho de Deus que veio a este mundo. Este justo que morreu por nós que somos injustos, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para nos dar uma nova vida. Queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros. Cristãos que estejam iluminando neste mundo, mostrando a esse mundo a luz de Cristo, mesmo no meio de uma quarentena, mesmo no meio de uma pandemia, que levemos a luz de Jesus àqueles que estão perdidos, ó Pai. Abençoe a vida de cada irmão, de cada pessoa que pôde assistir esta cantata. Que possam consagrar suas vidas a Deus, que possam entregar a vida recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E que sejamos uma igreja cada vez mais fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu oro, ó Pai, pela Tua paz, pelas Tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão que tem compartilhado aqui os pedidos de oração também, Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos, os entes queridos enfermos, aqueles que perderam o ente querido. Temos orado pela Simone, seu esposo, sua filha, pela perda da sua filhinha de 5 anos. Conforte o coração dela e de toda a família, que a Tua palavra pregada possa produzir também resultados positivos, ó Pai, naqueles que ouviram. Nós rogamos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É muito importante esses momentos de lives, não é? São poucos momentos, mas são momentos abençoadores aqui. Então aproveite cada momento, chame alguém que não tem participado das lives a estar conosco. É um tempo curto, né? Mas eu sei que tem sido uma bênção para aqueles que estão participando aí ativamente, comentando, deixando aí os pedidos. Isto tem sido uma bênção maravilhosa e para nós também. Minha palavra aí de gratidão aqui mais uma vez aos irmãos aí que estão envolvidos na transmissão do culto online, irmã Vanessa, irmão José Luiz, irmão Isaac, não tem despendido esforços aí, né? E às vezes talvez você pare para pensar assim, já trabalham com a informática, com a filmagem, olha, imagina a correria esses dias aí, porque sempre há algo novo, adaptações. Para mim tem sido assim também, eu tenho dito isso para alguns irmãos, para algumas pessoas que não me ensinaram no seminário, não teve um curso lá como pastorear no meio de uma pandemia, de uma quarentena, né, nesse século que nós estamos vivendo. Nem havia como ter essa matéria. E nós estamos aí também entre pastores aí, de alguma maneira nos desdobrando e correndo atrás aí, digamos, do prejuízo, acelerando o processo de aprendizado, né, para poder de alguma maneira levar esta palavra de ânimo, de conforto àqueles que precisam ouvir. Então ore,
né? Ore por cada área da igreja, pelo ministério da igreja, pela liderança da igreja, que o Senhor capacite a continuarmos trabalhando. E eu quero dizer isso, viu? Eu já mandei uma mensagem para os líderes, mas eu quero dizer para cada membro também. Estamos trabalhando. A igreja não parou. As oportunidades, elas ainda existem de evangelizar, de discipular, de alcançar vidas. Nós não podemos ficar esperando. Nós não sabemos quando vai vir esta autorização para o culto na igreja local, para sair, né? Eu já dizia até para a liderança, estava já marcando aí discipulado via ligação de vídeo. Então busque e-mails, ore, aproveite esse tempo para estudar, para ler. Olha, a editora Batista Regular, eu vou até compartilhar depois um link aí com os líderes também, estavam com 50% de desconto nos livros. Olha, 50% de desconto nos livros, né, para ser uma benção. Então aproveite esse tempo para estudar. Não espere voltar a IBD, escola dominical, seminário, nada de... Não, estude. Agora é um tempo propício, é um tempo ideal. E aí voltaremos aí fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, meus irmãos, volto a dizer, para mim foi uma bênção abrir essa live. Eu sei que já tinha uma mensagem. Então, foi mais uma palavra mais direcionada para a situação de Páscoa. E eu quero deixar aqui o meu boa noite a todos que entraram aqui nesta live. Que Deus esteja abençoando, né? E não esqueçam, domingo às 11 da manhã às 10 da manhã. Domingo às 10 da manhã nós temos escola dominical, estudo bíblico. E às 18h30 nós temos o culto online. Lembrando mais uma vez, você que é membro da igreja, não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá. Olha, como isso é importante. Por quê? Domingo à noite nós estamos transmitindo ao vivo no canal de YouTube e também no Facebook. Porque da igreja nós estamos transmitindo através do notebook e do celular. Nós não conseguimos transmitir simultaneamente do celular para os dois canais. Só vamos conseguir fazer isso quando nós tivermos 1000 inscritos no nosso canal de YouTube. Então divulgue, se inscreva e divulgue para ser bênção. Domingo eu estava a caminho da igreja, a nora da irmã Maria de Oliveira, ela fez contato pedindo aí o canal do YouTube, porque a irmã Maria não tem o Facebook. Então o culto noturno ela consegue assistir ao vivo. Agora a EBD e o culto de quarta-feira não é possível. Só entra posteriormente ali quando nós gravamos. Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal de YouTube e divulgue entre seus familiares, seus amigos. A irmã Vanessa está colocando aí o canal. Sempre o irmão José Luiz também está compartilhando incansavelmente. Então, eu quero dizer uma coisa. Se você tem um Facebook, não seja egoísta com aquele que não tem Facebook, né? Então, proporcione esta bênção. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho para a honra e glória do nosso Pai Celestial, tá ok? Então, chegamos aqui ao final aqui da nossa transmissão, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e estamos aí, volto a dizer, à disposição. Basta chamar aí via WhatsApp, mandar mensagem, ligar. Estamos aí à disposição, se for preciso, estiver aí abatido, cansado, precisando de uma palavra de ânimo, uma oração, estamos aí. E lembrando aqui, eu me lembrei que muitas vezes os irmãos perguntam da irmã Salustiana, falei com ela ontem também, ela continua animada no Senhor, mas está ali com o tratamento dela, tomando alguns remédios para pressão, que tem alterado, né? Então vamos orar, mas ela está firme no Senhor e bem melhor do que no início ali dessa pandemia, quando ela teve que ir ao hospital, né? Então lembre em oração. Mais uma coisa, também compartilhei hoje em alguns grupos, o pastor Ercílio já houve uma melhora positiva, começou a sentir aí alguns movimentos, melhorando a fala. Olha aí, Deus é Deus, amém? Deus é soberano, é um Deus de milagres. Então confie no poder de Deus, ore com confiança. Então, a irmã Cida agradece as orações e, é claro, continuemos orando aí para que Deus continue abençoando, amém? Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe
e até a próxima live. Que Deus abençoe a todos, amém? Fiquem com Deus.